apagão que afeta todo o setor e demais. Eu vou iniciar aqui a apresentação, então. Então, a famosa inversão de fluxo. Então, afinal, o que é a inversão de fluxo? O que ela ocasiona na rede? E de que forma que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai resolver, então, a dor do cliente, sendo que, às vezes, a concessionária ela pode alegar a inversão e a não conexão desse sistema fotovoltaico na rede. Então, começar do início para explicar para vocês como que funciona o setor elétrico, né, e o caminho da energia. Então, esse aqui é um gráfico, um desenho explicativo, né, de como que ocorre o envio dessa energia para as unidades consumidoras. Então, aqui a gente tem, no início, na esquerda, as geradoras, as principais geradoras, que são hoje as termoelétricas, as eólicas e as hidrelétricas. E essa rede, ela então se comporta de forma unidirecional. Então, ela só vai em uma direção. Eu gero e ela vai lá para o meu consumo. Então, ela passa pela rede básica, que é a ONS, em 230 kV, chega nas subestações e ali ela deriva. Ou para as redes para chegar no grupo A, né? Ou também para as unidades consumidoras do grupo B, que são as residências, indústrias. Tá? Esse era o comportamento no início. Só que ela virou isso aqui. Hoje, as principais consumidoras, elas estão injetando energia na rede. Então, ela saiu disso aqui, sem gerar, e ela partiu para isso, que quando o grupo A começou a gerar energia, e o grupo B também, pequenas residências, também começou a gerar. E isso começou a, então, ter esse desequilíbrio na rede. Essa unidade consumidora aqui, ela começou a injetar na rede. Ela não utiliza toda a energia que ela produz, então não tem um alto grau ali de simultaneidade, e ela jogou isso aqui para a rede. Então, o sentido da carga, para vocês lembrarem, vai ser sempre positivo, e o da geração vai ser um negativo. Ela joga isso aqui para a rede, e isso vai para o vizinho. O vizinho, se ele utiliza essa carga, ele vai consumir o que o do fotovoltaico está injetando na rede. Certo? Se esse vizinho aqui, ele não consumir essa energia, ela vai chegar aonde? No transformador da concessionária. E é a partir daí que começa a tão famosa inversão de fluxo. É quando eu não tenho essa simultaneidade aqui na residência ou no grupo A, né? Ou não tenho essa simultaneidade também nas próprias indústrias, e eu tenho que jogar essa energia para a rede, os vizinhos também não vão utilizar, isso vai para os transformadores, e vai acabar afetando essa rede, certo? É por isso que ocorre essa inversão de fluxo. Então, praticamente, como que ficou as nomenclaturas pela Resolução 1000 do ano de 2021. O que era? Era a consulta de acesso, que a gente fazia principalmente para mini geração, e ela virou para a solicitação de orçamento estimado. Tá? E ela virou, a consulta de acesso, ela virou
a informação de acesso, desculpa, e a solicitação de orçamento estimado virou o orçamento estimado. O acessante, ele entra com a consulta ou a solicitação de orçamento e a distribuidora envia, então, as informações de conexão ou obra na rede que será necessária. Isso é uma etapa não obrigatória. Principalmente, é só para a gente ver se permite a conexão, e eles dão uma análise de custo relativa. Não vai ser 100%. Então, para te saber se vai ter custo na rede, se vai conseguir se conectar, é entrando com o orçamento de conexão. O que era esse orçamento de conexão? Ele era a solicitação de acesso. Ele virava o parecer. E a solicitação de orçamento de conexão virou o orçamento de conexão. Então, antigamente, a gente chamava ele de parecer técnico de acesso. Hoje, a gente chama de orçamento de conexão. É o que os clientes estão recebendo, e a maioria tem essa dificuldade de saber o que é, se gerou custo ou não, onde é que eu vejo isso. Então, vai estar tudo descrito nesse orçamento, e daí vão ter várias tabelas, várias informações dentro disso, aí que tu consegue detalhar bem certinho. E embaixo vai estar escrito lá o custo que tu vai ter de participação, ou se você não vai ter custo para fazer essa conexão na rede. Então, o que a regulação diz? A regulação, ela me trouxe, o artigo 73, alguns estudos obrigatórios que a concessionária, ela é obrigada a fornecer no orçamento de conexão. Então, ela tem que avaliar o impacto das instalações no sistema e nos demais consumidores. Quando ela emite o orçamento de conexão, no primeiro parágrafo, ela tem que me trazer as informações do que eu estou ocasionando quando eu for conectar esse sistema fotovoltaico, quantos consumidores eu vou afetar. Ela me trouxe esse número, ok. Ela não me trouxe, ela é obrigada a me fornecer. Análise dos impactos sistêmicos da conexão, considerando o comportamento dinâmico do sistema. Então, eles falam que a rede elétrica é um sistema vivo. Então, ela tem que trazer todo esse detalhe de conexão da rede, onde que ele está interferindo, de que forma que ele está interferindo, e todos os relatórios, tanto em Excel, planilhas, eles têm que trazer todos esses dados detalhados, junto no orçamento de conexão. A terceira etapa que eles trazem também é a adequação do sistema de proteção para integração segura das instalações, tanto do nosso sistema fotovoltaico, eles podem exigir algumas proteções, além do que a gente já instala, como relé, alguma forma de tu conseguir fazer essa segurança, e eles também têm que avaliar isso na rede, eles têm que repassar ali o sistema de proteção para ver se está de acordo ou não. E informar se vai ser necessário essa troca, às vezes de um regulador ou transformador, alguma chave seccionadora que vai ser necessário trocar, eles têm que informar isso e passar detalhados os custos da obra. A coordenação dessa proteção da redistribuição, ajustando o sistema de controle de tensão, né, que ela pode ser a tensão, como a gente viu anteriormente, ela pode ser 2,3, 13,8, 34,5, 69, e assim vai. Ou na baixa tensão, que ela pode ser 110 ou 220. E a frequência sempre entre 50 e 60. A maioria dos estados aqui são 60 Hz a frequência do sistema que ele tem que ficar ali para não dar oscilação, para não dar alguma perda na rede. Trazendo esses estudos obrigatórios, eles têm que linkar com o PRODIST da ANEEL. Então, o que eles vão trazer junto disso? O planejamento, o módulo 2, eles são obrigados a especificar o planejamento da expansão do sistema de distribuição, quantos sistemas fotovoltaicos eles estão conectados e que eles estão na lista de espera para conexão,
eles têm que trazer esse número. O procedimento operativo do sistema de distribuição, como que eu vou fazer para operar essa linha de distribuição, como que eu vou fazer para operar quando você começar a injetar a rede também, o sistema fotovoltaico. O módulo 8 é a qualidade de fornecimento da energia elétrica, eles têm que prezar por isso. Então, por isso que eles têm que trazer detalhado ali se tu vai ultrapassar os níveis de tensão permitido ou os níveis de frequência. E os sistemas de informação geográfica regulatório, que é o BGDB, eles têm que, as concessionárias, elas têm que fornecer esses dados de todas as conexões do sistema fotovoltaico que estão conectadas na rede da concessionária. Eles têm que passar esses dados dentro de um ano. Então, cada ano, eles são obrigados a revalidar essas informações e repassar para a ANEEL. Então, quando eu entrar lá na ANEEL, vai estar tudo certinho, especificado. Se não tiver, é uma forma de você contestar essa alegação de inversão de fluxo ou o que vier. Aqui trazendo mais um gráfico, então, é sempre bom lembrar que a inversão de fluxo, o que ela é? Ela é energia gerada, não havendo consumo simultâneo, ela vai para a rede, outro cliente vai utilizar essa energia e ela vai voltar. Então, quando a energia é gerada, essa geração, ela vai ter o sentido negativo, certo? Quando tem consumo, esse consumo vai ser o sentido positivo da rede. Então, o sentido da carga é o fluxo positivo, o sentido da geração é o fluxo negativo, o fluxo de potência atual é a carga mais a geração, mas lembrando, a parte aqui está me dizendo que é a carga mais a geração, só que a geração ela tem sinal negativo. Então, eu vou diminuir tem uma carga de 50, eu estou gerando 25 kW, diminuo 25, sobra o quê? 25 que vai para a rede, certo? A geração atual, que é a GD conectada, mais a geração estimada, que é a geração total estimada dessa linha, dessa região, e o fluxo de potência futuro, que é a carga mais a geração estimada, mais a geração total estimada. Então, tudo isso, a concessionária, dentro do orçamento de conexão, eles têm que trazer todos esses dados. É um pouco complexo, mas eles têm que trazer essas 5 alternativas e detalhar o porquê que eu não vou poder conectar, me dizendo dessa forma ali. Fluxo de potência futuro, a tua carga mais a geração total estimada não permite a conexão do sistema por N fatores. Então, esse é o gráfico que a maioria, praticamente todas as concessionárias elas se adequaram e quando fala em inversão de fluxo, eles trazem esse gráfico, que é a famosa curva de Pato. Como vocês podem ver aqui na parte esquerda, como se fosse o rabo do pato, e essa barriga que ele faz aqui é a barriga do pato. E essa subida aqui é o pescoço do pato. Então, o que ocasionou essa curva de pato? Ela teve origem nos Estados Unidos, especialmente na região da Califórnia, tá? Então, o que significa quando ele vem para essa barriga aqui? Ele tem uma queda significativa da carga ao longo do dia, porque você está gerando e está jogando energia na rede para suprir essa demanda. E quando tem essa subida aqui, é quando o sistema fotovoltaico, ele não funciona, ele está desligado.
Então, é quando ele parou de gerar. Quando essa energia solar ela diminui e a demanda começa a subir, é essa flexibilidade que as usinas elas têm que ter para controle do sistema operacional. Então, o que eu vou fazer quando as usinas fotovoltaicas pararem de gerar, tá, tiver aqui, e eu ter esse aumento significativo aqui de consumo, que é normalmente a partir das 18 horas. Então, vou ter que ter esse controle. E o que ocasiona? A inversão de fluxo. Porque eu não tenho mais a geração aqui, e essa subida aqui, esse controle que eles têm que ter, demanda muito mais. Então, é o que eles estão alegando, que a rede vai colapsar e eu não consigo mais ter a conexão do sistema. Isso está ocorrendo em vários países, não só aqui no Brasil. Então, a gente vê que iniciou lá em 2020 com os Estados Unidos, agora a China também está parando de injetar. Teve essas dificuldades ali quando se tratou de inversão, porque não é que eu faço as minhas adequações e eu vou conseguir conectar, beleza, dá para fazer, mas às vezes chega um ponto que tu não consegue mais fazer essa adequação e que tu começa a ter que negar as conexões do fotovoltaico. Pessoal, vocês entenderam esse gráfico aqui da curva de Pato? Vocês têm alguma pergunta? Posso prosseguir? Então, o que trouxe essas novas regras de inversão de fluxo, que começaram a partir do ano 2023? O que é? Vou voltar aqui para explicar para a Isa, tá? Isa, seguinte, quando o sistema fotovoltaico ele para de gerar aqui por umas 18 horas, não. Tu teve o alívio durante o dia, certo? Aí teve essa barriga aqui. Quando chegou nas 18 horas aqui, que o sistema parou de gerar, eu preciso ter um sistema operacional gigante, porque eu não posso deixar de faltar energia naquela região ou toda a cidade. Então, imagina a Califórnia. Eu não posso deixar de gerar para toda a população da Califórnia. Quando o sistema fotovoltaico para de gerar às 18 horas, eu preciso ligar uma termoelétrica, eu preciso acionar a eólica, eu preciso acionar a hidrelétrica e assim vai. É esse controle aqui que as concessionárias elas não conseguem ter. E isso dificulta na qualidade da energia. Por isso dá aqueles picos de oscilações na tua residência. Porque o consumo é muito maior do que a geração. Pode falar, Sidney. Olá, tudo bem, pessoal? Então, esse controle da concessionária aí, da distribuidora, nessa barriga aí que desce, me pareceu que a oferta é muito grande, que está sobrando aí energia. Quando bate essas 18 horas, aí tem esse descontrole que a rede começa a ter dificuldade, porque está faltando, na verdade. Mas se não fosse injetar energia nessa barriga, não daria o mesmo problema? Porque a oferta, se fosse menor a oferta nessa barriga, que estou entendendo que nessa barriga que está injetando muita energia, além da concessionária, mais as fotovoltaicas. Mas o problema está sendo o consumo das 18 que cresce violentamente, não é isso? Mas se não tivesse a energia solar, não daria o mesmo problema? Aí tu volta lá para aquele desenho. Posso falar aqui? Pode. Tá. Eu vou voltar lá para aquele desenho
pessoal, só para vocês entenderem. Oi. Antes de ter o fotovoltaico. Quando a rede é unidirecional, eu só tenho aqui na ponta gerando. Então, eu teria todo o sistema aqui gerando. Liga a termoelétrica, aciona a eólica, vai para a hidrelétrica e assim eu consigo ter o controle. Quando a fotovoltaica entrou, ela já fez o fluxo inverso. E eu não consigo mais ter esse controle. Aí, por isso, as concessionárias não têm mais esse controle. Eu estou injetando positivo, está vindo negativo e dá aquela bola de neve. Entendi. Entendeu? E daí, quando desliga esse fotovoltaico, que ela volta a ser unidirecional, o sistema estabiliza. Só que eu preciso ter uma fonte de geração muito maior. Eu preciso ter um controle disso. E é o que eu não consigo. É o que a maioria das concessionárias não consegue. Por isso dá aqueles apagões, aquela falta de energia e tudo mais, né? Porque eles têm que prezar pela qualidade. Independente do apagão que der, eu preciso provar que a minha qualidade de energia estava funcionando. Então foi falta de... Eu cabulei a aula, eu cheguei atrasado, faltou esse detalhe aí, desculpa aí. Posso complementar aqui rapidinho? Pode. Pessoal, só complementando o que a Paty falou, para vocês entenderem bem, energia em grande escala, a gente não tem armazenamento. Então, assim, a concessionária não consegue ter um armazenamento, uma bateria gigante para atender uma cidade, para atender um bairro, uma região ali, né? Então, ela tem o que a gente chama de fontes despacháveis. O que é isso? Tem uma hidrelétrica lá que tem capacidade de gerar 10 megawatts, mas ela está gerando 3. E daí começou a faltar energia, o operador do Sistema Nacional, ele manda uma notificação para essas hidrelétricas ali, e elas começam a abrir comporta, começam a gerar mais energia para atender essa demanda, né? Só que nem todas as fontes são despacháveis, né? Então, assim, tem um limite de quanto que eles conseguem fazer isso. E naquela curva que a Paty mostrou, o que acontece? Cara, das 9 às 3 da tarde, digamos assim, o horário que está tendo maior geração, a gente vê que vai ter um consumo menor da rede, porque tem bastante geração, o pessoal não está em casa, está mais nas empresas ali. Então, assim, hoje vai caindo aquela curva ali, né? Então, fica sobrando energia na rede, digamos assim, né? Tem muitas usinas que elas não são despachadas, que elas têm uma geração ali fixa, né? Então, acaba sobrando energia na rede. Para consumir isso é ruim, porque ela está comprando energia e não tem para onde vender, né? E na hora que sobe a curva, está parando a geração solar, o pessoal está chegando em casa, vai tomar banho, começa a gastar energia ali, muitas vezes ela não tem geração suficiente para atender todo mundo. Então, esse que é o problema ali. De algum momento, você quer injetar energia na rede para pegar um crédito depois, a concessionária não tem consumidor para mandar essa energia, entendeu? E daí a energia se perde. Aí ela começa a dar esses problemas de inversão de fluxo, que é basicamente o seguinte, ela se programou para mandar energia para o bairro, para uma região, e em vez de ela mandar energia, está sobrando. E ela tem que mandar essa energia para algum lugar, e ela não sabe para onde mandar, não tem o equipamento pronto para fazer esse envio, né? Então isso acaba gerando a diversão de fluxo, tá? É a falta de consumo de energia naquele momento ali para ela poder fazer o despacho dessa energia. Isso mesmo. Então, agora voltando para as novas regras de inversão de fluxo, no artigo 73, quando a gente trata de orçamento de conexão, eles têm que trazer elencados essas 5 alternativas aqui. Então, que é a reconfiguração dos circuitos de remanejamento da carga. Eu vou conectar uma usina de 75 em alguma região. Vamos pegar aqui no caso Santa Catarina. E eu tenho um transformador de 112,5 próximo a ela e eu quero conectar ali. Vou dar essa opção ali para a concessionária. A concessionária viu que já está sobrecarregado esse transformador, ela vai vai estudar algumas opções de outras conexões ali próximas. Então, eu vou remanejar a carga e vou reconfigurar alguns circuitos para que eu possa conectar aquela usina 75 em algum outro transformador. A definição de outro circuito elétrico para conexão dessa geração, principalmente
Foi o que a definição de outro circuito é esse remanejamento também. A conexão em tensão de nível superior, que é o que eles acontecem normalmente numa usina de 75, onde eles exigem o transformador próprio, exclusivo para aquela usina, onde tu vai jogar, vai subir a carga e vai jogar ela na média tensão a 2,3 kV. A quarta opção é a redução da potência injetável de forma permanente, que então tu vai colocar um regulador lá de potência para diminuir essa injeção. Então, se a concessionária, tu instalou um sistema de 15 kW e essa concessionária permite somente 10, pode-se optar pela instalação, então, de um controlador, coloca lá, ele só vai injetar os 10 kW, ou a redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica. O que é isso? A concessionária, ela traz uma planilha de hora em hora e o dia da semana e os finais de semana. O que tu pode jogar na rede naquele determinado horário durante a semana e nos finais de semana. Também pode ser utilizado aqui o controlador de potência. Mas sempre lembrando, a concessionária ela é obrigada a trazer essas 5 opções. Ela não trazendo é uma forma de contestação do orçamento de conexão, porque ele veio incompleto. Então, aqui eu trago algumas formas de afastamento da análise de fluxo. A primeira é a micro e mini sem injeção na rede, que é o sistema zero grid, off-grid ou híbrido também. O critério para que ela seja enquadrada é que ela não pode ter a injeção de energia na rede de distribuição. Um exemplo aqui é a unidade que consome toda a energia gerada internamente sem excedentes enviados à rede. Que são, então, considerando essas unidades que consomem toda a energia gerada internamente, sem incidentes, considerando os finais de semana também, tá? Quando eu falo que eu não vou ter injeção, eu não posso injetar nada na rede da concessionária. Eu vou passar pela análise, eu vou ter que mandar todos os dados para a concessionária, ela vai avaliar e ela vai trocar o medidor. Ela vai colocar um medidor bidirecional lá. Então, se houver a injeção desse sistema, o proprietário ou o cliente, ele pode levar a multa por estar injetando na rede, porque eu falei que não ia haver a injeção, né? A segunda situação que eles julgaram viável para conexão é o critério de gratuidade, que é a simultaneidade. O que se trata esse critério? É para o grupo B e tensões e conexões. A unidade consumidora ela deve estar enquadrada no grupo B com a tensão menor que 2,3 kV. A carga instalada dessa unidade ela deve ser menor ou igual a 50 kW. Terceiro critério é a unidade consumidora única. Não pode haver outra unidade consumidora com fornecimento na mesma propriedade, certo? Que é a mesma, um padrão e ter 2 galpões. A concessionária pode exigir o desmembramento dependendo da carga de cada um, ou uma medição agrupada com 2 medidores. Então, nesse caso, já está descartado o critério de simultaneidade. A gratuidade também se aplica a unidades consumidoras com microgeração, desde que a potência instalada da microgeração seja menor ou igual à potência disponibilizada para atender a carga da unidade, e se a obra para atender seja suficiente para atender a microgeração.
esse aqui é o cálculo para o critério de simultaneidade, que a maioria das concessionárias traz no orçamento de conexão, quando eles fazem a avaliação do consumo. Pode falar, Cris. Opa, essa parte aqui é importante. Eu estou aqui aberto aquela planilha que eu montei com esse cálculo. Eu posso talvez mostrar para eles e explicar rapidinho isso aqui? Pode. Eu só vou explicar aqui o que quer dizer cada uma, tá? Tá bom. Então, o critério de simultaneidade. O C, ele vai dizer o que é o consumo da unidade, tá? Então, tu vai trazer aqui a média desse consumo. O FC é o fator da capacidade, que é relacionado ao aproveitamento do sistema, vezes 24 horas e vezes 30 dias. Depois, feito essa divisão e a multiplicação, faz multiplicado pelo fator de ajuste regulatório, que considera a simultaneidade. Então, o que é esse fator de ajuste? Quando ele for residencial, eu vou utilizar o 46%. Quando for industrial, 69%, e assim vai. Tem que vir aqui na tabela e verificar o fator de ajuste para jogar lá no critério de simultaneidade. Então, aqui eu tenho os dados. O sistema de baixa tensão com inversão de fluxo. O monstro é existente, a classe comercial, com histórico de consumo de 4.360 kWh. A solicitação de conexão é uma microgeração com potência de 30 kW. O fator de ajuste, conforme o anexo 3, é 63%, porque ele é da classe comercial. Aqui. Classe comercial. 63%. Então, o critério de gratuidade é o 4.360 dividido pelo 16%, vezes 24 horas, vezes 30 dias, vezes 63%, que vai dar igual a 23,84 kW. Então, esse critério, ele fica em torno de 24 kW. O sistema que ele vai poder instalar para se enquadrar nessa regra vai ser de 24 kW, e não de 30 kW, certo? Quer que eu pare aqui a representação, Cris? Pode ser, eu apresento aqui rapidinho para eles. Tá bom. Tá. Pessoal, aqui só para complementar o que a Patrícia explicou, né? Mas eu queria que vocês entendessem bem essa parte aqui. A gente tem alguns lugares que está tendo esses casos de inversão de fluxo. A Patrícia está explicando ali algumas formas da gente escapar disso, né? Mas essa aqui eu acho que é a mais interessante e a mais fácil de todas. Quando eu expliquei antes ali que a gente tem alguns momentos que não tem consumo na rede para a concessionária enviar essa energia que você está gerando, né? Então, assim, quanto maior for o consumo que esse cliente tem, mais fácil é da gente poder fazer a instalação, porque, cara, ele não precisa mandar muito dessa energia que ele está gerando para fora, porque ele mesmo já está consumindo, né? Se ele vai fazer uma instalação num local e vai mandar crédito para outro, é um pouco mais complicado. Mas se, eu vou pegar um exemplo aqui, é uma loja, um mercado, uma padaria, ele tem um consumo alto local ali, vai fazer essa instalação, a gente consegue liberar uma carga alta para ele, mesmo que seja uma região que está tendo bastante inversão de fluxo. Então, nesse exemplo aqui, né, a Patrícia mostrou, a gente tem algumas classes, né, que eles caracterizam lá. Residencial, industrial, comercial, rural e serviço público. Serviço público a gente praticamente não vai usar, né? Mas vamos pegar aqui os principais, residencial, industrial e comercial. Eles têm um percentual aqui, que é considerado na fórmula da concessionária, que é basicamente assim, a simultaneidade, normalmente, que cada um desses perfis aqui tem, né? E tem o percentual aqui, que é esse 16, isso aqui é um percentual padrão para o solar que eles trabalham, né? Então, o que acontece? Eu tenho um cliente que ele tem um consumo médio de 5.000 kW na fatura dele. Se ele se enquadrar como grupo B, de aumentar de energia só, como a Patrícia falou ali, eu consigo liberar para ele 30 kW, mesmo que na região tenha inversão de fluxo. Então, assim, muitas vezes a gente pega assim, casos que tem inversão de fluxo, que a concessionária libera só 7,5 kW, que é o mínimo que ela é obrigada a liberar, né? E a gente fala, mas esse cliente tem um consumo alto, 7,5 não vai dar para nada.
a gente vai tentar enquadrar dentro dessa fórmula aqui. Então, nesse exemplo aqui, industrial, 5.000 kW de consumo, eu consegui instalar 30 kW para ele, mesmo que naquela região que a senhora estava aprovando 7,5, entendeu? Não, é um sistema residencial que ele tem um consumo de 1.000 kW só. Aqui daria 4, mas a concessionária, ela tem que liberar no mínimo 7,5, então a gente usa aquele outro critério lá que é 7,5, entendeu? Não, é um sistema comercial e ele tem um consumo ali de uns 2.500 kW por mês. Eu consigo liberar até 14 kW para ele, entenderam? Então, isso aqui é uma das coisas mais interessantes. Então, a gente vai ter que pegar algumas informações do levantamento que vocês fazem para verificar se a entrada de energia tem um medidor só, se ele se enquadra aqui nos critérios que a gente precisa. Mas, estando enquadrado ali, mesmo que é uma região que, aqui está dando inversão de fluxo, está reprovando todos os projetos, a gente tenta enquadrar aqui dentro e ele consegue uma liberação de uma carga maior, tá? Então, quanto maior for o consumo do cliente no local onde vai ser feita a instalação, mais fácil é da gente conseguir liberar ou o projeto inteiro, ou pelo menos assim uma potência alta de instalação, tá? É isso aí. Só queria ajudar essa explicação aqui. Vou parar aqui, tá? Pode falar, Cid. Então, esse percentual nada mais é que o autoconsumo é uma média que eles consideram para cada segmento ou não? É isso? Então, assim, às vezes, o autoconsumo desse cliente aqui é um percentual maior. Não, mas a concessionária tem tabelado isso aqui, tá? Isso aqui é da ANEEL, tá? Então, assim, tem essa forma que foi estabelecida, que é baseada na média global, né, que eles fizeram ali a análise. Então, tem essa formulazinha que a gente monta ali. Então, por que critério de gratuidade? Porque até essa potência aqui, se precisar fazer alguma obra na rede, alguma melhoria na rede para atender essa potência aqui, os custos são da concessionária, entendeu? Por isso que o nome é critério de gratuidade. Então, aquela região tem inversão de fluxo, está liberando só 7,5. Mas o cliente se enquadrou aqui e nisso aqui, e ele pode liberar 24, que nem a parte está mostrando ali. Se tiver que fazer alguma adaptação na rede para liberar esses 24, a concessionária tem que se virar com isso, tá? Quer dizer, se o consumo do cara for maior que o do 63, o autoconsumo, aí não é o problema é quando tem baixo consumo e vai ter que injetar na rede, é isso, na verdade? Então, assim, o cliente, não, ele é uma casa que ele só gasta energia à noite, vai ser um pouco mais complicado. Não, ele quer gerar energia na empresa dele, mas quer que sobra crédito para me mandar para outra unidade, assim, é um pouco mais difícil, aí vai dar ruim, aí isso aí vai dar... Mas fora isso, tem várias alternativas para a gente tentar fugir da inversão, né? Entendi. Tá no mudo, Paty. Então, dando sequência. Aqui. Pulei aqui. Então, a última alternativa que a ANEEL trouxe é o famoso Fast Track, que é a modalidade de geração de autoconsumo local com potência de até 7,5 kW. O que precisa para se enquadrar nesse sistema? O autoconsumo com potência de até 7,5. E essa geração é só para a unidade consumidora, sem excedentes direcionados a outra unidade consumidora. Então, eu não posso enviar nem receber créditos nessa modalidade. O consumidor, ele vai assinar um termo de compromisso, falando que não enviará os excedentes, e caso ele queira um dia trocar essa modalidade, ele deverá cancelar o orçamento de conexão, solicitar um novo, aí ele vai passar pela fila de conexão, e ele estará sujeito à análise de inversão de fluxo. Então, é esse o critério para 7,5. Quando eu entro com orçamento de conexão, esse termo, eu tenho 2 itens lá no orçamento, que é o item 5 e o item 6. O item 5, eu assino que eu não quero me afastar da análise de inversão, mas quando eu assinar esse termo no item 6, eu estou dizendo que eu não vou enviar nem receber crédito, que eu vou consumir toda a geração nessa unidade consumidora. Então, esses são os
as alternativas que a gente tem junto à ANEEL para conexão. Eu espero que eu tenha sido bem esclarecedora e que vocês consigam entrar, quando vier essa objeção com os clientes, vocês consigam explicar para eles que tem várias formas da gente conseguir essa conexão, que não é praticamente só o aceite ali da concessionária, que a gente vai estudar a fundo o porquê da não conexão, e que sim, o sistema fotovoltaico ainda é viável para a instalação. Então, agradeço pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade. E aí, pessoal, quero só fazer algumas considerações, né? Então, a gente viu nesse treinamento que é possível a gente vender solar ainda onde tem inversão de fluxo. Dá para vender sem problema nenhum. O que a gente tem que atentar é aquela fórmula de cálculo que o Christian mostrou, a Patrícia, e essas outras questões referente à conexão. Então, basicamente, a gente vai ter que reduzir talvez um pouco o sistema que a gente gerava mais para mandar para outras faturas de energia. Então, a gente vai ter que vender mais sistemas. Comercialmente, o valor aumenta quando a gente vende mais sistemas, né? Então, quando a gente fala de fazer um e não mandar para consumidores, a gente acaba tendo que instalar 2 sistemas. Então, a gente vende mais no final, tá? Então, isso é interessante vocês darem uma olhada. E em casos de inversão de fluxo, a gente faz aquele contrato novo que a gente apresentou nos treinamentos atrás, para justamente a gente primeiro verificar se é possível ou não, ali junto com a concessionária, para depois prosseguir com a compra do equipamento, a entrega e a instalação. Então, a engenharia, ela vem antes da compra do material. Então, a gente assina o contrato, pega uma entrada, faz o procedimento junto com a concessionária, aprova, e aí a gente continua com os materiais, entrega e instalação. Então, o processo ele vai se alongar um pouco mais, porque a gente precisa ter essa confirmação, porque é muito melhor a gente primeiro ter a confirmação do que vender para o cara receber e depois ter que devolver dinheiro. A parte de devolver dinheiro é dizer assim, erramos, e aí não é legal. Então, é mais fácil a gente seguir esse novo modelo. Então, a gente está bem de olho nesses casos ali, mas assim, como eu disse, comercialmente a gente vende 2 em vez de vender 1 agora, né? Então, aproveitem isso também comercialmente, né? Quem mais tem dúvidas, aproveitem. Inversão de fluxo é um tema que está em alta. Até essa semana saiu um vídeo ali dizendo que só pode gerar à noite energia solar, que está um bafafá do caramba, né? Então, aproveitem e perguntem. Tem algum problema posterior à instalação? Não, nenhum, né? Só... Tá. Nenhum, não tem problema nenhum. Eles não podem voltar atrás da decisão, da primeira decisão. Se eles emitiram o orçamento de conexão, que permitiram fazer o envio, enfim, injetar ali na rede, eles não podem voltar atrás nessa decisão, tá? Patrícia, a São Paulo está com muito problema de... eu sei que Belo Horizonte é o pico disso daí, né? Porque foram muitas usinas, pelo fato do local ser... a irradiação ser melhor e tudo mais. São Paulo está nessa pilha aí também ou não? Ou Guarulhos, para eu poder vender? Se eu não me engano, a CPFL está sendo mais chata, né, Paty? A EDP, ela está tranquila. A Posso vender. CPFL, aí é inversão de fluxo e a coisa complica um pouquinho mais. Mas a gente tenta reverter sim, também. Sim, entendi. Tá bom. Ô, Paty, cita para nós as principais concessionárias que estão tendo reversão de fluxo. E aí, se a concessionária que você vende energia solar não está nessa, continue vendendo e dá-lhe pau, né? Então, a principal é a CPFL, quando ela engloba a CPFL Paulista, a Piratininga, a RGE, então, todas essas ali. A Neo Energia, começou agora, recentemente, em alguns casos, mas ela não emite o orçamento completo,
Então, dá para reverter ainda essa decisão dela. E são essas duas concessionárias, porque a CPFL ela é grande, ela tem vários estados, né? Então, ela pega São Paulo, pega Rio Grande ali, uma parte. E a Energisa, ela começou também agora a querer travar um pouco ali na parte do Mato Grosso. Sergipe, lá para a Isa, tá sossegado. A CPFL é mais interior de São Paulo. Eu acho que deve ter tido muita usina também. Os caras, também a radiação é boa. Então, acho que é isso daí, né? Sim. Esqueci de uma, a CEMIG. Então, a CEMIG, ela é a campeã, onde a maioria dos casos ali, o pessoal está tentando reverter e não consegue. É um pouquinho mais árduo o trabalho junto à CEMIG. Então, agora no final de tudo, para não ter, Patrícia, essa inversão por causa do pico entre a barriga lá do pato e até chegar a alto consumo, teoricamente eles teriam que ter na região alguma outra fonte de geração para não dar esse pico de oferta, na verdade. É isso? Para não ter essa inversão no final das contas? Não, como o Cris explicou, eles não conseguem armazenar essa energia. Energia, entendi. Então, esse é o problema. Eu não consigo armazenar essa energia, então eu tenho que mandar de outro lugar. E é esse problema que a gente tem na rede da concessionária. É justamente por não conseguir. Eu até consigo, eu tenho alguns sistemas de bateria ali que suprem, mas seria uns parques extremamente grandiosos para fazer esse armazenamento, né? Mas esse acho que é o grande lance, né, das baterias. Quando elas ficarem bem mais baratas, eu acho que aí vai resolver uma porrada de coisa, né? Uhum. Até mesmo para o off-grid, né? De repente vale a pena colocar o off-grid e não ter problema de refluxo, nada disso. Não vai depender muito da concessionária, né? O negócio que a gente vai ter em breve, eu digo assim, em breve, acho que uns 2, 3 anos, é o que o pessoal que fez usina de investimento, por exemplo, a gente agora, voltando lá e fazendo a instalação de bancos de baterias. Vai botar um container de bateria lá. O que acontece? Nos horários que está tendo um pico de consumo, está tendo inversão de fluxo, você armazena um pouco de energia e no horário que tem o pico de consumo, você injeta essa energia num valor mais caro. Entendeu? Então vai começar a ter isso, que são as fontes despacháveis que eu falei. A concessionária está precisando de energia, ela vai comunicar, aí você começa a injetar essa energia que você tem armazenada. Então vai ter bastante usina de investimento que o pessoal está gerando energia durante o dia, vai carregando essa energia de alguma forma ali, ou pelo menos um percentual dela, e você faz a injeção à noite. É uma usina de 75, você faz a instalação de uma usina de 100, 150 kW, uma usina maior, limita a injeção em 75, a sobra você armazena e injeta à noite. Então, você consegue uma entrada de energia pequena, você tem uma usina maior, né, e tem uma regulatividade maior. Então, assim, vai surgindo modelos de negócio em cima disso, né? Ô, Cris, pegando esse embalo seu, storage, né, que é armazenamento de as baterias, que eu acho que o ano passado começou muito forte isso daí. Você acha que vai, porque às vezes não é nem para o cara ter energia solar, por exemplo, uma clínica, tipo no break, de computador. A clínica, ao invés de cair energia, ela coloca para aguentar X horas de situação, né? Essas baterias ficaram mais baratas